satisfeitos com o resultado, que foi melhor até do que se esperava. A expulsão do Everton Ribeiro ajudou, 6 minutos do segundo tempo, o Corinthians jogou com um a mais, e o Bahia até não se escondeu do jogo, pelo contrário, mas acabou tomando gol aos 44 do segundo tempo. Um pontinho precioso, Rona. Precioso, mas liga o sinal de alerta para o Ramon Dias. Porque lembramos aqui que antes daquela sequência de 9 jogos, eu não vou ficar tampando o sol com a peneira aqui, não. Vamos lembrar aqui, antes dos 9 jogos, aquela sequência dos 9 jogos para começar as vitórias, aquele arranque do Corinthians, quem que jogava no Corinthians? Era Hugo, Kaká, são os mesmos aí. E o Ramon Dias deu mais uma chance para vocês. E vocês jogaram no lixo. O único que abraçou, veja bem que eu estou falando aqui, eu estou sendo pesado. Porque desses dois aqui vão me engolir. Eu estou sendo pesado aqui. O Ramon Dias, o único que tem condições de continuar no Corinthians é o goleiro Donelli. Que se não fosse o Donelli logo no primeiro começo do segundo tempo... Mas o Héctor fez o gol, que não era aproveitado. Sim, mas se você ver o jogo, o Héctor deu uma canelada daqui na várzea. O que acontece aí? Vamos abrir o olho. Mas time reserva, muita festa. Tá na hora de mexer e mexer bonito esse caldo aí. Porque na hora que precisar, que esgotar o time titular... Colocar os reservas, Hugo, Léo Maná, você tá brincando com a bola e com o que você mais gosta de fazer aí. É assustar a gente. Então, atenção, Ramon Dias, Fabinho, tá na hora de mexer o caldo. Porque se botar esses caras, a situação vai ficar complicada. É pra tanto, Cicinho? Não ganhou o Campeonato Paulista, não vem de um bom número de jogos de vitórias... O Corinthians encontrou, né, uma equipe base. Hoje o Corinthians é competitivo com os 11 titulares. Quando você tem que fazer uma outra alteração, enfrenta dificuldade. Mas jogou também contra o Bahia. Tá certo que no início, antes da expulsão, estava sendo massacrado pro Bahia. Mas o Ramon viu a oportunidade aí de poupar os jogadores para Libertadores, para Sul-Americana, porque Libertadores... Não é Libertadores, né? Então, para Sul-Americana... Vai só passear lá, só para Mas assim, o Corinthians tem uma equipe titular montada. A questão é, onde vai buscar esses jogadores, né, para sair uma leva e chegar outra leva, se não tem também no mercado. Jogadores e dinheiro, né? Eita, Rona! Você achou que você ia ter vida fácil aqui no programa? Falou o bilionário do gramado sintético. Tô lascado, viu? Dinheiro não é problema no Palmeiras. Avião o bom tem. futebol aqui anda meio parado, meio congelado. O avião tem, mas não é da mamãe, o avião. Vamos lembrar aqui, aí, solta. Mas o Corinthians consegue fazer contratação sem dinheiro. O problema é que não tem jogador para contratar. Vai contratar onde? Não tem, e agora também não vai contratar, só lá no meio do ano, mais ou menos. Mas com o Hugo, com o Kaká, com o Léo Maná, vai chegar aonde? Aonde vai chegar se precisar? Ainda mais com 2 competições batendo uma com a outra. Chegou o ano passado brigar por algumas coisas aí e tal, Sul-Americana, brigou, eu tive que sair aí no final, depois que todo mundo saiu também. Mas é um time que precisa contratar o jeito que não tem alas. Não tem. O Angelino entrou no campo, tomou conta ali. Virou até um ponta, virou um lateral. Cara de ofício, então tem que contratar cara de ofício. Muito bem. Quero Corinthians agora, Ronaldo. O Ronaldo não gostou, estava criticando alguns jogadores que foram a campo, mas empatar com o Bahia, com o time reserva, depois de uma bela ressaca do Campeonato Paulista, não é fácil não, hein? Mas o empate não veio com o time praticamente todo reserva, né? Começou com o time todo reserva. Aí depois o homem lá olhou pro Palino e falou, Palino, vamos? Palino, vamos? Aí ele foi lá, colocou o lateral de ofício, porque o Corinthians estava jogando sem zaga, sem nada. Porque os 2 alas são inexistentes. E eu só lembrei aqui, nada mais relembrei na primeira parte do programa, que o Corinthians estava uma draga, todo mundo lembrou aqui. Vai cair, virou chacota. E quem jogava naquela época? Esse mesmo time. Que o Ramon Dias tentou fazer o quê? Eu vou colocar os meninos de novo, vou dar moral para os meninos de novo. Aonde? Num campeonato que eles foram mal. Porque não colocou no Paulista. No Paulista foi de braçada. Doutor, foi de braçada no Paulista. Foi campeão. Ramon, foi campeão. Ramon, você queria tirar o Ramon. E ontem eu sentei a porrada nele de novo. Que é isso? Ontem eu sentei a porrada nele de novo. Porque não se deve brincar no brasileiro. Sabe por quê? Os mesmos 3 pontos do primeiro jogo... Ele vale pro último, sabia? Não. Você tá Vou explicar de novo. Você tá brincando. Eu falo, o telespectador sabe, eu falei assim, é prejudicial o Corinthians ganhar o Paulista por conta dessa beluga aqui. Por quê? Cara, subiu a cabeça do dele. Nordeste. Calma. Ô, Beluga, subiu a cabeça dele, já tá achando que o Corinthians tem que ganhar fora de casa do Bahia. 4 dicas pra você, negão. A quinta dica. Morango do Nordeste, calma. Você tem que chegar aqui e comemorar esse empate, cara. Ronaldo, os caras estavam dentro da garrafa, Ronaldo. Aí alguém me disse assim, não, põe os reservas. Os reservas comemoram junto, tá? Os reservas também comemoram.
comemoram, pô. O quê? Os reservas comemoraram o título mostraram que também. não tem condições. E Agora, o Bidon? falando sério, E o Bidon? O único que se salva dessa leva de ontem, de tudo que nós vimos, Donelli, Foi bem. que se ele não faz 2 defesas no primeiro tempo, Bidonzinho, virava Bidonzinho. 3. Bidonzinho Com joga 5 muito. minutos, Thales virava também. 3. E agradece a um ex-corintiano, hein, Everton Ribeiro, que expulsão marota, 2 amarelos, bem aplicados, Muito bem. não dá nem pra questionar. E aí, com 6 minutos do segundo tempo, você abriu o campo, que já era pro Corinthians ter empatado com o Romero. Só que ele tava impedido, já tinha uma chance. Eu tenho caso minhas dúvidas, eu queria perguntar pros meus amiguinhos aí, que já não é a primeira vez Não, tava que eles impedido. arrumaram um VAR no meio do campo. Enquanto o Corinthians ele põe a risca, ela falou, não, tá impedido. A gente... Eles Não, mas olha o era o lance. Thales Magno. A gente, mas, pô, Magno o tá Paulistão Estão falando aqui que a teve orelha impedimento dele tava impedida. semiautomático. Que Ô, isso? CBF, tá faltando dinheiro, CBF. Quer que a gente faça Tá, mas você também tá em dúvida? Não, mas é que a imagem é horrível, Renato. É uma imagem transversal, é uma linha horrorosa. Pô, a CBF, o impedimento semiautomático tava aqui no Paulista. Vamos usar, pô. O Thales Magno Olha essa imagem aí. O Thales Magno estava impedido. Ele claro estava que tava, o corpo estava inclinado. O corpo estava inclinado Mas, pô, e à essa frente. imagem aí, Impedimento gente. muito bem marcado e bem anulado o gol do Corinthians. Onde você viu isso aí? Eu tô falando porque eu sei. Não, você sabe, eu também quero saber. Eu quero ver. Se você sabe, eu quero saber. Porque tem uma linha branca no campo de jogo, você sabe, né? Que divide o gramado, né? Isso. E nessa linha branca... E uma bolinha que tem lá no meio pra dar saída lá. Você não via a linha, porque o corpo dele, pedaço da linha, porque o corpo dele Você estava viu tudo além isso dela. das imagens que te mostraram? Vi, Não, mas tem uma Você imagem tá bem vendo clara que agora. dá pra ver a projeção mesmo. Dá pra ver a Você só projeção, como? ele tá com o corpo inclinado. Mas essa é que ele não imagem aí- enxerga. Agora, deixa eu falar 3 coisas aqui. dá. Kaká não pode jogar no Corinthians. Presta atenção, papai. Kaká não pode, zagueiro. Uma vergonha. Olha lá, mostra o corpo na frente na imagem aí pra mim. Hugo não pode jogar. Entendeu? lateral. Lateral, não. Hugo lateral. Não pode jogar no Corinthians. Léo Maná não tá pronto pra vestir a camisa do Tanto Corinthians. que o Charles entrou na impossível. lateral direita e O segurou Charles isso, foi melhor. Foi de lateral direito e Foi melhorou. melhor, foi melhor. Olha Você que não assistiu loucura. a primeira parte do programa. Entendeu? Mas, gente- Você não assistiu porque eu falei isso aí. O Cicinho conhece bem, quem deve estar lamentando esse Mas resultado é o Rogério a Ceni. audiência é rotativa. O Rogério Ceni, que estava com o jogo com 1-0, Beluga. perde um jogador e vê o Corinthians crescer sem o time titular, E quase virou, sem hein? aquele Corinthians completo que a gente já acompanhou no Paulistão. Exatamente, Renato. Você pega um time como o Corinthians, você consegue uma grande vitória no início da competição, te dá uma moral. Porque, queira ou não, o Corinthians com time reserva, mas é time grande. Foi o único com reserva na rodada. Exatamente. E o Bahia perdeu essa grande vantagem aí. Obviamente teve a expulsão. Mas o Bahia é um time que vai lutar lá em cima nessa competição. Fala Diferentemente isso, eu tô do com Corinthians. medo do Bahia na Libertadores. Quinta-feira já, hein? Quinta-feira, 7 da já, noite. hein? Lá. Não tenho medo nenhum, nós iremos ganhar lá dentro da Nós quem? Nós Inter. Edu, Vai ele, ser um ele grande pega jogo. carona, né? Vai ser um grande jogo. É o último recurso do Ulisses. É o último recurso. Esse aqui que é contra mim no programa, que eu adoro isso, que eu Ah, você passo virou em cima, colorado? passo o Você carro virou em cima colorado? dele. Eu não posso... Ele falou E que você depois- virou corintiano. Ele falou que depois que eu comecei a torcer pro Inter, o Inter não ganhou nada. Foi campeão gaúcho. Nossa, Chupa, em cima quanto daquela Edu no baba. programa. Ela falou Edu, apareceu muito Edu. Ah, fica quieto, Beluga. O Renato, Mas, é vai. interessante que depois do jogo, Outro o Edu. Rogério Ceni dá uma aula pro zagueiro que não cortou O senhor é o cruzamento, Duduzinho, é? né? Ele ficou ali falando com o cara o tempo todo, reclamando. Ele não se conformou com esse resultado. Tinha um jogo na mão e um cruzamento, o zagueiro abaixa, não vai de encontro à bola. E o Corinthians faz gol de Perder empate. por empatar com o E time foi reserva. ali E na a Renata falou rebarba. Edu. Na Eu chamo rebarba. o Eduzinho, o Deduzinho. Vamos lá. Não chamou, não. Edu, a gente vê um Corinthians que tá muito forte nesse momento, até quando não joga 100%, quando tem uma outra, tava comemorando o Paulista, e é bom comemorar também. Claro, claro. E outra, foi normal também, da mesma forma como o Palmeiras, né, jogou com ressaca, com tudo, né, depois não ganhou o título, o Corinthians foi a mesma coisa. Como o Chico acabou Não, de mas falar. peraí, um foi campeão. Não, como o Chico acabou de falar, o só pessoal pra foi lembrar. tomou todas, tá comemorando até agora, porque tem que faz dar tempo que o pra Corinthians FIFA pros era caras campeão, Mas você foi entendeu? campeão, não bebia nada. Não, mas fazia tempo que o Corinthians não era campeão, então os caras têm que comemorar realmente, entendeu? Então, não sei quando vai Não, já comemorar tem, isso aí. e já tem jogo da Sul-Americana também no Sem meio de apito, viu? semana. Ganhou sem apito, viu? Só pra ficar bem claro. Porque viu, vocês Renato? sentiram a falta do apito também. Você percebeu? Foi com elegância essa aí. Fazia tempo que não ganhava nada. Tinha que Sentiram beber falta mesmo, do apito. Não, mas posso falar um negócio? Bom ponto. Podemos falar um pouco do. Vamos falar do Corinthians, já que a gente passa pelo Fluminense, que é o primeiro, que tem o primeiro técnico demitido. Ótimo, né? O Corinthians, com time reserva, empatar com o Bahia. O Corinthians é um fenômeno, né? A quantidade de bons resultados do Corinthians desde o ano passado, mesmo jogando mais ou menos. E é sempre assim. É uma coisa maluca.
até na final do Paulista. Né? O Corinthians, acho que não fez um primeiro tempo ruim, mas teve um pênalti né? No final das contas, o Rafael Veiga perdeu o pênalti, mas o Corinthians ganhou. Aí vai com o time reserva, empata. Estreia agora na Sul-Americana na quarta-feira contra o Huracan, que é um time difícil, capaz de ganhar. Mas é uma situação, a atuação, o Corinthians tem, desde o ano passado, muito mais ponto, resultado do que bola. Né? Claro que o Corinthians tem uma questão. Além de ter bons jogadores, ele tem um elenco farto. O Corinthians investiu pra caramba. O Corinthians é capaz de ter um time reserva inteiro. Talvez um pouco de exagero com o goleiro, né? Acho que o Hugo faz muita diferença, mas até o goleiro reserva o Corinthians teve ontem e conseguiu acho que um dos melhores resultados. A gente falou, os paulistas foram todos mal. Nenhum resultado bom. O resultado do Corinthians foi ótimo. Mesmo jogando com a mais, quase o segundo tempo inteiro, como disse o Juca. Aí tem uma outra questão. A Sul-Americana exige menos que a Libertadores. Mesmo que o Corinthians tenha caído num grupo complicadinho pelo padrão da Sul-Americana. Só passa o primeiro. Só passa o primeiro direto e que ele veio do pote 4. Então ele cairia talvez num grupo difícil de qualquer forma. Só não tem brasileiro porque não poderia ter. Mas eu acho que, enfim, os dias, se eles mostrarem o currículo de resultados desses que eles chegaram, é incontestável. Aproveitamento dos caras, números, tal, vitórias, poucas derrotas. Mas são raros os bons jogos. São raros os bons jogos. E aí, Mauro, mas também tem o outro lado, né? Eles ficaram por um fio já 2 vezes, né? Cai fora na Libertadores, daquele jeito ridículo, e fica por um pênalti. Se vai para os pênaltis e perde, eles não estariam ontem lá. Também tem isso, né? Assim, eu penso que a Sul-Americana para o Corinthians pelo fato de classificar um só e pelo grupo que tem, não vai dar muita folga, não. Até porque o Corinthians tem que remar na direção de ganhar uma taça, quer ganhar uma taça. Não é só o Paulista. E essa é uma possibilidade que ele tem. Enfim, o fato é o seguinte, o trabalho do Ramon Dias não é bom, tá? Não porque ganhou um Campeonato Paulista, é bom, não é bom. O jogo de quinta-feira mostra isso. A atuação do Corinthians foi um horror. Foi um horror. Um jogo horroroso, a atuação horrorosa. O trabalho dele não é bom. Os caras do Olé são os brincalhões. Né? Acho que era meio um tom de brincadeira. É uma zoeira, claro. Tom de zoeira. Tem gente aqui que pede o técnico do Racing nos seus clubes aqui no Brasil. Estou torcendo que alguém contrate. Calma, não faça isso. Correndo. Ô, Danilo, peraí, o Trajano, não estamos ouvindo o Trajano. Levantou a mão, vai lá, Trajano. Acho que você está mutado, Trajano. Agora não estou mutado, não. Não, pode falar. Estou me mutando aí. Pode falar. Tá. Eu quero fazer uma revisão histórica do que o Juca falou. Ele disse que nunca viu um técnico ser campeão e ser demitido na sequência. O grande, saudoso Gentil Cardoso, no Campeonato Carioca de 1946, cunhou aquela frase: me deem Ademir que eu lhes darei o campeonato. O Fluminense deu Ademir ao Gentil, o Fluminense foi campeão derrotando o Botafogo e, como prêmio pelo título, tomou um pontapé na bunda. Boa lembrança. Aliás, eu vi uma piada boa. Olha aqui, ô âncora. Fala. Estava para você antes da final do Campeonato Paulista, ou ali na fase final, o que o corintiano quer? Você foi taxativo. Prefiro ser campeão do que ir para a fase de grupos da Libertadores. Bom, agora o Corinthians tem 3 campeonatos. O brasileiro, começou bem, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O corintiano quer o quê? Tudo, não? Eu acho que é muito difícil querer tudo, né? A comissão técnica vai fazer o discurso normal de qualquer treinador. Não, aqui dentro todo mundo tem que querer tudo, tá? A cobrança é para isso. Aí é um discurso meio padrão. O que eu acho é que o Corinthians vai cuidar do brasileiro e vai levar a Sul-Americana de uma maneira que vou tentar dar a atenção necessária, mas sem confirmar que vai dar a atenção necessária. O que eu quero dizer? Quarta-feira você tem um jogo importante com o Huracan que pode decidir o grupo, ou pelo menos, na teoria, os dois vão lutar ali pelo primeiro lugar. Você segura, ele arrisca, segura contra o Bahia, muito por conta do Palmeiras, né? Mas um pouco do Huracan. O que eu estou imaginando que ele vai fazer? Eles vão fazer titular com o Huracan na quarta, titular no sábado com o Vasco, vai a Cali com os reservas... Para ter uma semana de Palmeiras e falar, agora eu vou pegar vocês de novo.
A minha impressão é essa, eles não falaram nada. Por que você pode ir a Cali com o seu time reserva? Primeiro, pelo que o Arnaldo falou, tá longe de ser um time ridículo. Enfim, vai levar ali jogadores que podem ter problema, pode perder o jogo. O América de Cali tá longe de ser um time fraco, ruim ou sem tradição no país dele, pelo contrário. Só que você se garante essa vitória com o Huracan, você consegue, talvez, rifar mesmo o Cali, que é a sua pior viagem, porque depois tem uma para a Argentina e um para o Uruguai. É muito mais perto. E você não pode deixar os caras descansados para o final de semana no Palmeiras. Então, você entende, assim, o brasileiro é a prioridade e a Sul-Americana vai levar. Mas peraí, tô nas quartas de final da Sul-Americana, tô perto da semi de novo, aí você muda tudo. Mais ou menos o que aconteceu no passado. O que aconteceu? Red Bull. Reservas. O Corinthians eliminou o Red Bull com reserva. O Grêmio, Copa do Brasil, foi com reservas. Meio louco isso, né? Só que foi chegando uma hora... Peraí, agora eu tô perto de 2 semifinais. Aí acabou. Só que você tava encarando a cara de um brasileiro quase caindo. Essa foi a maior dificuldade. Se tivesse numa posição mais normal, aí que então ia a Vera nas 2 Copas. Mas porque já tava mais perto. Para falar com tanta antecedência, eu acho que é isso. É brasileiro com prioridade e a Sul-Americana priorizando para não atrapalhar o brasileiro. Essa vai ser o X da questão para mim. O Lucas Ibiapino aqui, Arnaldo, ele fala que o Corinthians não tem elenco para o brasileiro. Tem que priorizar as Copas. Mas o Corinthians tem o fator calendário favorável para ele. Em certo sentido. Por não estar na Libertadores. Não, tem lá o Super Mundial no meio do caminho, não está na Libertadores. Tem a Sul-Americana que você só vai ligar se chegar na semifinal. Aí tem jogador, hein? Essa é uma boa questão. Para vários times, os 3 principais favoritos do Brasileirão têm o Mundial, certo? Tem o Super Mundial. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Então, algum time, se conseguir nas 12 primeiras rodadas, por exemplo, assumir a liderança do campeonato, pode se aproveitar, sim, dos outros 3 no Mundial, nesse tempo para sonhar com o brasileiro. Me parece, embora a sequência da temporada passada tenha sido impressionante e tal, me parece que o Corinthians não vai, como o Vessone falou, deixar de olhar para as Copas por diversas questões. Eu acho que, na cabeça, imagino, da comissão técnica, o fracasso deles nas Copas passadas, desempenho, estratégias ruins e tal, talvez ainda rondem a cabeça, né, daquelas pessoas. Então eu imagino que eles levem a sério, sobretudo os jogos em casa das Copas, esses da Sul-Americana são vitais. Essa semana que o Vessone traçou faz sentido, até porque o Palmeiras, diferentemente do Corinthians, está na Libertadores e na Sul-Americana, e o Palmeiras... Sporting Cristal. Lá no Peru? Quinta-feira, Sporting Cristal no Peru, Corinthians, Cerro Porteño em casa. Ah, tá. Não. Corinthians não. Não. É isso. Sporting Cristal, Sport no Brasileiro, sim. Cerro Porteño em casa e aí o Corinthians. Então, na semana do Palmeiras, do derby, o Palmeiras jogará em casa contra o Cerro Porteño, ele não vai viajar. O Corinthians vai a Cali. É por isso que ele está falando. Faz sentido, porque é um jogo à parte, ainda mais com a cicatriz aberta aqui da final, né? Sim. Então, esse planejamento até o Palmeiras me parece ser o que o Vessone descreveu. O Corinthians, da dupla Dias, é uma grande história, porque é um time que consegue muito mais resultado do que jogo, do que desempenho, desde que eles entraram. E não deixa de ter mérito nisso. Para mim, o mais importante no futebol é o resultado. A cada bom resultado, ainda mais depois de um título, a confiança de todos que trabalham no Corinthians, o Vessone deu a questão da leveza, é um pouco isso. Pode ser do reserva, do titular, do técnico, do auxiliar. Ela aumenta, né? E o time se acostumou a conseguir resultados mesmo quando não joga bem. Ontem, claro que antes do jogo, empatar na Bahia nessas condições seria excelente. A partir da expulsão do Everton, eu acho que o Corinthians tinha a obrigação de pelo menos empatar, né? Tinha 50 minutos pela frente, 45 minutos pela frente, com um jogador a mais, mesmo com os reservas, e aí que tá, né? É o que a gente fala. O Corinthians não tem só um time titular.
Claro que ele não tem 2 Memphis ou 2 Gauss. Eu estava lendo a entrevista do Gal aqui para a ESPN. Exclusive, vai parar. Falou, vou parar. Vou parar porque não aguento mais de dor. Vou parar e só vou voltar quando... O Vessone falava aqui a semana passada. Provavelmente ele vai parar. Então não tem outro Garro. Coronado é um bom jogador, talvez tenha mais oportunidades agora. Se o Corinthians for manter com o Vasco o sistema com 3, um meio e 2 atacantes, ele pode botar o Coronado ou pode colocar o terceiro atacante no lugar do Garro, como fez outras vezes. Mas o Corinthians tem um bom elenco, né? E era uma semana muito importante porque tinha a decisão, a estreia dificílima no Brasileiro e o primeiro jogo da Sul-Americana, que é o mais importante dessa chave, né? Contra o Huracão, que em tese é o adversário mais difícil, em casa classifica só o primeiro. É uma semana muito importante para o Corinthians. E acho que acabou dando tudo certo. A estratégia de utilizar os reservas, concordo plenamente com ela. Trouxe um ponto e vai, acho que a partir das suas partidas em casa, tentar manter aquela situação de ser um dos melhores mandantes do país. O que atrapalhava o Corinthians até ano passado, mesmo com os dias, fora de casa ser um time muito frágil, né? Muitas vezes com escolhas erradas. E ontem não foi assim, muito por conta da expulsão também. Mas ele consegue fora de casa um ponto precioso. Concordo com o Vessone, dos paulistas, foi o que teve a melhor estreia. O melhor resultado. Só para lembrar, os 2 gols do jogo saem de cruzamento, certo? Reparem a quantidade de jogadores do Bahia que tem no gol a favor e do Corinthians a favor do Corinthians. Não é só cruzar a bola na área. Sim, é claro. Bom ponto, Massa. Bom ponto. Sem dúvida. E do Bahia? Deveu? Não, acho que... Sou eu? Pode ser. Eu acho que dever não, né? Mas eu acho que você me parece que um jogador a menos... Pô, você perde um dos principais jogadores, como no começo do segundo. Achei que E eles o primeiro... têm o Inter, hein? Jogo gigantesco pela Libertadores. No meio de semana é duro, cara. Achei que o primeiro cartão foi exagerado, o segundo... O Everton Ribeiro não sabe nem fazer falta, né? Tanto que foi sem querer. O Ceni falou. Mas não importa. Falta é falta, sem querer também é falta. O Ceni nem contesta a expulsão, ele falou que... Ok, é isso, né? Mas eu acho que o Bahia fez um bom jogo também. Acho que o primeiro tempo do Bahia foi muito bom. É óbvio que o que desgasta um pouco a análise é o fato do adversário não estar com seus jogadores todos em campo. Mas isso não tira... ou não deixa, reparei no gol, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Bahia. Exatamente. Nada de um lado pro outro, assim, você mata de... Baita bola do Nossa Senhora. O jogador do Corinthians está todo torto. Claro. A bola vem assim, ele tá de muito frente. Mais mérito do Bahia do que mérito do Corinthians. Sem dúvida, concordo nesse aspecto. Então, acho que tira um pouco a avaliação, mas nem sempre é fácil você jogar contra reservas. Porque os reservas, como disse o Vessa, estão sem responsa. O time vem leve de ser campeão, eles vão correr, vão igualar. Fisicamente, E aí, em tese, eles vão se defender mais do que o titular se defenderia. Sim.